Me alegrei. Obrigado pela oportunidade de poder estar ajudando também, pastor. E eu glorifico a Deus sempre pela esta prontidão do pastor Ney, pastor de nossa igreja, e lutando ali em Tamoios. Aliás, Tamoios já está aí com uma frente de trabalho poderosa. E eu creio que já mês que vem a gente já vai colocar em prática aí um trabalho poderoso, como já desafiamos a igreja. Pastor Ney, por favor. Aleluia. Creia, Deus vai falar com você nesta manhã. Creia nisso, irmão. Deus vai falar com você nesta manhã. Porque está tudo escrito. Está tudo escrito, tudo é da vontade do Pai. Querido, não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus tome conhecimento e permita. Nada acontece se não for por permissão de Deus. Então creia, Deus vai falar com a igreja hoje. Pai, aqui está o teu servo que vai estar ministrando nesta manhã. Eu glorifico a ti, Senhor, o teu servo como atalaia de Deus nesse lugar a esta hora. Nós louvamos a ti no nome santo de Jesus Cristo. A igreja diga amém. Você pode adorar o Senhor com palmas, aleluia. Graça e paz, irmãos, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia Sagrada no livro de Salmos, Salmo de número 46. Glória a Jesus. Amém? Salmo de número 46, deixa a sua Bíblia aberta. Essa palavra veio no meu coração há umas 2 A idade vai chegando, irmãos, aí os hormônios vão mexendo com a gente, né? Tenho falado para mim mesmo, você tem que parar de chorar toda vez que você vai pregar em Barra. Mas há umas 2 semanas essa palavra me veio no coração e o Espírito falou para mim que era uma palavra para essa igreja. Falei, Deus, se é uma palavra para essa igreja, só vai fazer acontecer. Amém? E nós estamos aqui. O livro de Salmos, irmãos, Salmos é considerado por toda a história da igreja uma mini Bíblia. No livro de Salmos você vai encontrar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. No livro de Salmos você vai encontrar os Evangelhos. No livro de Salmos você vai encontrar Apocalipse. E o mais importante de todas as coisas, no livro de Salmos você vai encontrar o nosso Salvador. Amém? Você vai encontrar a sua humanidade, a humanidade com a qual você pode se identificar. Você vai encontrar o seu senhorio, o seu poder, com o qual você pode encontrar salvação. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia que tiveram uma fé exuberante, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia que tiveram uma fé transcendente, em algum momento da sua história tiveram uma íntima ligação com o livro de Salmos. Todo mundo conhece a história da igreja reformada, todo mundo sabe que Lutero escreveu um hino que transpôs os séculos, chamado Castelo Forte, baseado no Salmo 46. Um outro grande reformador da história da igreja, chamado Calvino, certa vez disse sobre o livro de Salmos: o livro de Salmos é a perfeita descrição da anatomia da alma humana. Amém? Você vai encontrar nesse salmo gente chorando, gente sorrindo. Você vai encontrar nesse salmo gente tranquila, gente apressada. Você vai até mesmo encontrar no livro de Salmos gente debochada. Você vai encontrar o salmista dizendo para Deus: Deus, acorda! Deus, desperta! Deus, vem me ajudar! Como se por acaso Deus dormisse.
Você vai encontrar várias realidades com as quais o teu coração pode se identificar. O livro de Salmo é um livro poderoso. Amém? Glória a Deus. E antes de nós entrarmos dentro dessa leitura, por que não também levantar para o Senhor um salmo nessa noite, nessa manhã? Queria convidar você a se colocar de pé. Vou chamar minha esposa para me ajudar a cantar. Que tem umas 100 coisas que Elane faz melhor do que eu. Essa é uma delas. Amém? Aleluia. Você pode dizer comigo assim nessa manhã? Pega o tom aí, hein? Aos reis dos reis consagro tudo. Transborda-o. Se o louvor quiser subir aqui para me ajudar, eu agradeço também. Aleluia. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme por 29 anos, irmãos, de Ceibarra. E por mais 29 anos que virá. Levante seu louvor a Ele. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, nessa manhã. Te adoramos nessa manhã. Seja exaltado e engrandecido, Senhor, por todos os teus feitos poderosos, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Engrandecido seja o nome do Senhor, que nos escolheu, Senhor, nesse pequeno pedaço desse planeta, nesse pequeno distrito, para colocar aqui o teu nome em esse lugar, para que o Senhor fosse exaltado por essas famílias, Senhor, para que o teu nome fosse conhecido. Aleluia! Tuas mãos foram criados, terra, céu e mar. Que nele toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Aleluia! Com cânticos e júbilos,
pois tu és o Deus Criador. Você pode dar a Ele toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas, que nos nomeou, que nos chamou, que nos comprou para sermos seus, Senhor, eleitos, Senhor, pela Tua vontade. Aleluia! Oh, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Levante a sua voz, levante a sua voz, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Obrigado por tudo que Tu és para nós, Senhor. Aleluia. Aleluia, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, você pode dar suas melhores salvas de palmas para Ele, que reina. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Amém? Você pode se sentar. Glória, glórias ao Teu nome, Senhor. Se acomode aí no seu lugar, no seu assento. Aleluia. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Aleluia. Amados, o Salmo
O Salmo 46, ele foi escrito debaixo de uma circunstância, de um acontecimento poderoso, muito poderoso da parte de Deus, que gerou 3 salmos juntos. O Salmo 46, o Salmo 47 e o Salmo 48 foram escritos debaixo da mesma verdade. Charles Spurgeon, cuja obra sobre os Salmos é incomparável, Salmo Spurgeon disse que a dedo há a identidade de Davi nesses salmos. Eu concordo com ele. Amém? Pastor, por que você concorda com ele? Porque Davi é um camarada, sabia tudo sobre a fé, sobre a natureza da fé. O Salmo 46 é um salmo que fala sobre a natureza da fé. Provavelmente, na sua Bíblia, se a sua Bíblia é um pouco mais antiga, o cabeçalho da sua Bíblia diz assim: o Salmo da fé perfeita em Deus. Quem está escrito isso aí na Bíblia aí? Logo em cima do Salmo 46, em muitas traduções brasileiras diz: o Salmo da fé perfeita em Deus. Amém? E porque a fé é perfeita, você precisa de uma pessoa experimentada para falar sobre ela. E é uma grande chance, de verdade, que esse salmo tenha sido escrito por Davi. Porque Davi é esse homem que sabe transitar nas esferas de cima e sabe transitar nas esferas de baixo. Amém? Davi é um camarada que sabe andar no meio das coisas de Deus. Davi sabe andar no meio das coisas dos homens, porque uma fé perfeita vai te dar esse poder. Saber lidar com Deus, saber lidar com os homens. Presta atenção que eu não vou te falar. Tem muita gente que é poderosa nas coisas de Deus. Chega na igreja, ele rodopia, ele vê anjo, ele vê querubim, serafim, ele sobe pelas paredes. Irmão, quando você olha, ele está quase grudado nas luzes de iluminação, de tão espiritual que ele é. Mas se você vê ele no trabalho dele, na família dele, na rua onde ele mora, fraquinho. Davi é o camarada que sabe lidar com as coisas de cima, mas ele também sabe lidar com as coisas de baixo. Tem gente que é excelente para lidar com as coisas de baixo, pastor Sérgio. Tem gente que é tão carismática, e eu conheço gente assim. Tem gente que é tão carismática, querido, se você botar eles no deserto, nas dunas de Cabo Frio, ele vende areia para você. E você compra feliz. Mesmo estando debaixo, em cima das dunas, se ele te vender areia numa garrafa PET, você compra. Tem gente que é boa, vende para você plano de saúde, seguro de carro, seguro de casa. Tem gente que é boa para vender. Tem gente que tem carisma natural. Ele entra dentro de qualquer lugar sem dinheiro e sai de lá com o que ele precisa na conversa. Só, querido, que só Deus sabe que ele é só isso. É só capa. É só terrestre. Amém? Davi é o camarada que está aqui. Davi é o camarada que está aqui, querido. E ele vai ensinar para a gente sobre a natureza da fé perfeita. Está comigo, irmão? Ele vai ensinar para a gente sobre a natureza da fé perfeita. Primeiro, quando você chegar na beira, bem assim no limite de ter uma fé perfeita, você vai entender que tudo aquilo que é perfeito diante de Deus, nunca, jamais pode ser feito por uma pessoa só. Por isso que o salmista diz assim: ao mestre de canto dos filhos de Corá. Esse é um tipo de salmo, querido, que só podia ser cantado em coral. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Esse é um tipo de salmo que os estudiosos dizem que é um salmo para voz feminina. Por que voz feminina? Porque presta atenção no que eu vou falar aqui, principalmente para as mulheres.
Porque são as mulheres que moldam a fé de uma sociedade. As mulheres iam para a congregação cantar, e cantar sempre foi uma maneira de decorar verdades. As mulheres iam para a congregação cantar, e quando elas estavam em casa, elas ensinavam as letras das canções para os seus filhos. Você nunca vai ser poderoso em Deus estando sozinho. Você nunca vai ter uma fé perfeita estando sozinho. Você nunca vai agradar o coração de Deus plenamente estando sozinho. Esse é o tipo de salmo, o salmo que exalta a fé perfeita. É um tipo de salmo para ser cantado em pluralidade. Se você ainda não descobriu o valor da congregação para a sua fé, tem alguma coisa muito errada com a sua fé. Se você acha realmente que dá para ser crente sem estar com os pés na igreja, querido, tu está muito longe de ter uma fé perfeita. Você está entendendo o que eu estou te falando, irmão? E o salmista vai responder para nós, pastor Sérgio, quando é que a fé é perfeita? Ele vai dizer para nós quando é que a fé é perfeita. A fé é perfeita quando eu sei como e onde usar ela. Amém? Se eu tenho uma coisa perfeita na minha mão e não sei usar ela, que me serventia tem? Querido, que serventia tem para mim eu ser os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ter 2 bombas atômicas que podem definir o destino de uma guerra, sem saber aonde é Hiroshima e Nagasaki? Não adianta nada. Eu tenho uma ferramenta que não pode resolver o que eu preciso que seja resolvido. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo por que tem muita gente fora da igreja? Vou falar uma coisa para você, não se assusta não. Lá fora, além daquela porta de vidro, tem gente que tem uma fé mais exuberante do que a sua. Lá fora, desviado, há 5, 10, 15, 20 anos, tem gente que tem mais fé do que você que está aqui dentro. Lá fora tem um grupo de pessoas, se eles estivessem aqui, talvez, quiçá, oxalá, pessoas estavam ressuscitando dentro da igreja. Mas por que elas estão lá fora, pastor? Porque não adianta nada eu ter uma fé perfeita e não saber como e quando usar ela. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu posso ter uma ferramenta poderosa e ela não ter serventia nenhuma para mim, porque eu não sei como usar. Por isso que o Brasil é esse país cuja massa de desviados evangélicos é quase maior, ou o dobro das pessoas que estão dentro da igreja. Mas eu quero falar uma coisa para você. Nessa manhã, esse risco para você vai diminuir consideravelmente. Amém, irmão? Pastor, quando é que a fé é perfeita? O salmista vai dividir esse salmo em 2 ambientes. Do versículo 1 até o versículo 5, depois do 6 até o 11. E ele vai mostrar para nós 2 situações, 2 quadros, 2 acontecimentos, nos quais você vai usar a fé de maneira diferente, porque a fé é uma só, mas a utilidade da fé é diferente. A fé é perfeita quando ela encontra um lugar no coração de Deus e faz desse lugar o seu refúgio. Amém? Vou repetir porque eu acho que você não entendeu. A fé é perfeita quando ela encontra um lugar no coração de Deus
e faz desse lugar o seu refúgio. Querido, olha só, aprende de uma vez por todas. Há coisas que você não pode mudar, há coisas que você não pode transformar, há coisas que você não pode alterar elas em uma vírgula sequer. Você está entendendo, irmão? Pessoas inteligentes, sabem quando estão diante de coisas que não podem ser transformadas. Pessoas inteligentes sabem quando estão diante de situações que elas não têm poder para transformar aquela situação. Quando eu estou diante de uma coisa que eu não posso transformar, a coisa mais inteligente a fazer é me refugiar em Deus. Versículo 1 do Salmo 91. Você comprou meu livro, conhece? Versículo 1 diz, Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ó, se você sabe com o que você não deve lutar, tu já está na metade do caminho da vitória, irmão. Davi vai dizer para nós, no Salmo 46, ainda que as águas tumultuem e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que haja um eclipse, um terremoto, um maremoto, querido, nada disso eu posso enfrentar. Mas Deus fala assim, ainda que você esteja diante de coisas que você não pode transformar, eu tenho um lugar para você descansar. Eu tenho um lugar para você estar junto de mim, o santuário das moradas do Altíssimo. Há coisas com as quais a gente não pode mudar, irmão. As coisas com as quais a gente não deve lutar com elas. Quem aqui tem poder para vencer maremoto? Quem aqui tem poder para parar terremoto? Quem aqui tem poder para tirar a terra de um lugar para evitar que um meteoro passe pelo outro lado? Ninguém. Se você está diante de coisas que não podem ser transformadas pela ação humana, Deus é o teu refúgio e fortaleza. Se você está diante de situações que você não pode transformar, Deus é o teu lugar secreto, o teu jardim secreto. Oh, querido, quantas vezes eu bati cabeça tentando lutar com coisas que eu não poderia mudar, até aprender que a fé perfeita muitas vezes significa descansar em Deus. Há coisas com as quais, irmãos, nem que se você quiser você muda elas. A não ser que você seja super espiritual. Meu, assim você vai pagar para ver. Está entendendo o que eu estou te falando? Existe um lugar no coração de Deus para você, irmãos, onde os tremores daquilo que estão se movendo não pode chegar até lá. O salmista diz assim: nesse lugar que Deus tem preparado para você descansar, tem um riozinho, um rio que corre, perene, tranquilo. No final da tarde, as águas desse rio vão refletindo o sol e parece ser um veio de ouro que sai do trono. Sabe por que ele bota esse rio ali? Porque o rio justamente dá testemunho que o lugar é tranquilo, que você pode ficar ali. Porque água, irmãos, água mantém a vida. Não adianta você se refugiar num lugar se você não tem água. Quando Elias foi para a caverna e a água do riacho acabou, Deus falou para Elias: mete o pé, vai para um lugar que eu vou te mostrar agora. O salmista está dizendo: quando você está diante de coisas que você não pode transformar, querido, vai para lá. Deus vai te manter, Deus vai te sustentar, Deus vai te guardar. Lá é o lugar de orar, lá é o lugar de descansar, lá é o lugar de confiar em Deus. Tem
um monte de crente tentando lutar com coisas que não podem ser enfrentadas, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus falou assim: no final dos tempos, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você não vai conseguir vencer as profecias de Jesus. Jesus falou do aumento da iniquidade, do aumento da maldade. Jesus falou do esfriamento das pessoas. Você não vai vender o quadro, você não vai vencer o quadro apocalíptico, mas você pode estar fora dessa estatística. Amém? Dos meus pastores que me discipularam ao longo desses 24 anos, eles sempre falavam assim para mim: Ney, a bomba tem que estourar. Tem certas bombas que vão estourar. A pergunta que você deve fazer é: se a bomba tem que estourar, por que tem que ser na minha mão? Você está entendendo? Por que tem que ser comigo? Essa é a pergunta. Não é tentar impedir a bomba de estourar. Jesus falou assim: é inevitável que venham os escândalos, mas ai por onde eles vierem. Lucas 17. Se Jesus falou que é inevitável que venham os escândalos, a pergunta que eu tenho que fazer é: se os escândalos são inevitáveis, por que ele tem que vir através de mim? Gente inteligente faz a pergunta certa e dá a si mesmo a resposta certa. A palavra do Senhor diz, presta atenção, a palavra do Senhor diz que Jesus estava com seus discípulos, e aí ele precisava ir para o outro lado do mar da Galileia. Ele ficou fazendo umas coisas, falou para o discípulo: entra no barco aí, vai, daqui a pouco eu vou encontrar vocês lá. Aí os discípulos falaram: no barco, aí o barco está indo, né? Ele tem um barco que navega sobre o mar. E aí quando deu 3 horas da manhã, começou a dar ruim, fechou a tempestade, fechou um vento forte, um vento gelado, água gelada, e aí o barco vai para cá, vai para lá. Irmão, a gente está falando de gente experiente no mar. Aqueles homens eram experientes na água, não era qualquer coisa que dava medo neles, não. Eles estavam realmente diante de um negócio avassalador, gigantesco. Todo mundo achando que ia morrer. Meu Deus, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Quando de repente eles olharam assim, parece que é um homem que está andando sobre as águas. Falou: meu Deus do céu, agora além de eu morrer, um fantasma vai vir e vai comer a minha alma. Porque o mar da Galileia estava cheio de histórias, de monstros mitológicos, de seres sobrenaturais. Então de repente 3 horas da manhã, pastor, de noite todo gato é pardo. 3 horas da manhã aquele homem vem andando. Eu falei assim: meu Deus do céu, que azar o nosso. Além de a gente morrer afogado, um monstro ainda vai comer a nossa alma. Aí Jesus falou assim: calma, sou eu, Jesus, sou eu. Aí Pedro olhou para ele e falou: Senhor, se é tu mesmo, Senhor, manda eu ir até aí. Aí Jesus sabia a regra, né? Mas, bom, Pedro é aquele tipo de pessoa que tem que pagar para ver, né? Falou: então tá bom, filho, vem. Aí ele botou os pezinhos para fora do barco. Aí, irmão, olhou para o maremoto. Aquilo era um maremoto, tá? Olhou para o maremoto. As ondas quase maior do que ele. Ele olhou para a onda. O vento gelado bateu na cara dele. Ele começou a afundar. Porque, irmão, pode ser Pedro, pode ser Paulo, pode ser quem for, regra é regra. Diante de coisas que não podem ser alteradas, não lute contra elas. O que o camarada inteligente faz? Senhor, se é tu mesmo, entra aqui dentro do meu barco. Já está aí mesmo? Dá mais uns 3 passinhos e entra aqui. Você entende agora por que lá em Atos 12, quando Herodes falou que ia matar ele, ele foi dormir? Porque ele aprendeu a lição, querido. Com coisas com as quais não se pode lutar, aprenda a descansar. Amém?
Aprenda a descansar. Eu acho que eu estou vivendo o melhor momento da minha fé, porque agora eu estou aprendendo isso, pastor. Agora eu estou aprendendo isso. Agora, depois de levar um monte de balaço na cabeça, agora eu estou aprendendo a descansar em Deus. Aprende a descansar, querido. Se tu não é Deus, não enfrenta a tempestade. Busca um refúgio. Não importa se tu é Pedro, se tu é Paulo, se tu é João. Se tu sair fora do barco, tu vai afundar, querido. Só Deus anda no meio da tempestade. Aliás, Naum vai dizer: o Senhor faz o seu caminho no meio da tempestade. Aí o salmista diz assim: diante de coisas com as quais eu não posso lutar, eu tenho que aprender a descansar. É igual o tipo de pessoas, pastor, que eles são tão espirituais. Eles são tão espirituais, pastora Vera, que eles lutam até contra a carne. A carne, você não luta contra ela. A carne, você crucifica ela. A carne, você foge dela. Você está entendendo, irmão? Olha só, eu me converti aos 23 anos. Aqui nesse lugar, nesse altar. Esse altar viu o meu batismo. Esse altar viu o meu casamento. Eu me converti com 23 anos. Com 23 anos, meus hormônios, pastor Sérgio, estavam borbulhando. Quando eu entrei nesse lugar, irmão, não precisava ser Homem-Aranha não, eu estava subindo pelas paredes naturalmente. Você está entendendo o que eu estou te falando? Está compreendendo o que eu estou te falando? Não se luta contra a carne, se foge dela. Teologia Lipe Leão da Montanha, saída pela direita. Apareceu aqui, ó, tu sai pela outra porta, irmão. Tem crente que acha que pode vencer carne. Tem crente que acha que pode entrar dentro de um harém com 100 mulheres nuas, não vai acontecer nada com ele. Ele é super espiritual. Não se luta contra a carne, se foge dela, se crucifica ela. Pastor, eu chego em casa, pastor, eu chego em casa, minha mulher fala. Pastor, eu tenho vontade de pegar e falar também. Sabe o que você faz, irmão? Bota água na boca, não é tua mulher que tem que botar, não, é você que bota água na boca. Faz ouvidos de mercador, finge que não está ouvindo. Vai ficar batendo boca, irmão. Não se luta contra a carne, se foge dela. Ele começava a falar e eu, Você está entendendo o que eu estou falando? É isso aí. Irmão, tu vai lutar, irmão, não luta, irmão. Aprende a descansar em Deus. Uma mulher precisa falar 12.000 palavras por dia. Casou? Bem-vindo. Que é você que vai ter que ouvir. É você que vai ter que ouvir. Então aprende a ser inteligente, irmão. Descansa. Elane chega, ó. Elane com 1 ano que ela estava no trabalho dela, pastor, eu já conhecia o nome de todo mundo, do porteiro até o chefe do trabalho dela. Aí ela começava a falar, quando ela achava que ela ia parar de falar, eu falava, mas fulano fez isso? Aí, irmão, era mais 5.000 palavras. Aí ela falava, quando eu achava que ela ia acabar, eu falei, nossa, o que ela falou? Mais 5.000 palavras. Aí pronto, aí terminava, estava tranquilo. Tem coisa com as quais você não deve lutar. Você tem que aprender a descansar em Deus. Amém, irmão? Presta atenção que eu vou falar para você. Porque Davi vai entrar agora num outro nível agora. Porque nem tudo é descanso. Amém? A primeira imagem do Salmo 46 fala sobre coisas que são intransponíveis. Montanhas, mares, planícies enormes. Coisas com as quais você não pode vencer.
Mas na segunda parte do Salmo, ele vai começar dizendo assim: bramam nações, reinos se abalam. Agora, irmãos, ele está falando para nós o seguinte: primeiro, você estava diante de coisas que não podiam ser transformadas, mas agora você está diante de coisas que é você que tem que transformar. Porque a fé é perfeita quando ela encontra um lugar no coração de Deus e faz desse lugar o seu refúgio. Mas a fé também é perfeita quando Deus encontra um lugar no seu coração e faz dele uma fortaleza. Você está entendendo? Primeiro Davi vai dizer que fé é quando nós encontramos um lugar no coração de Deus. Depois Davi vai dizer que fé é um lugar quando Deus encontra um lugar no nosso coração. Porque, irmãos, é um relacionamento. Amém? Se vale para você encontrar um lugar no coração de Deus, tem que valer para Deus encontrar um lugar no teu coração, querido. Reinos, nações, são feitas de pessoas, seres humanos. E a Bíblia diz, querido, que a gente não deve ter medo de homem. Ele está dizendo assim: olha só, agora você está diante de coisas que você deve transformar, que você deve mudar, que você deve vencer. Vai lá, porque eu sou contigo. No livro de Salmos você vai encontrar esses dois verbetes em excesso: Deus é o meu refúgio e Deus é a minha fortaleza. Porque refúgio é o lugar que você vai para descansar. Mas na guerra, na batalha, fortaleza é o lugar. O Glauber é militar, Glauber sabe disso. No quartel-general, no comando, fica aqueles que pensam a guerra, os generais, os comandantes. Não é aquele que vai para a batalha, aquele que pensa a guerra por você. Você está entendendo o que eu estou falando? No Brasil há muitas fortalezas, há muitos fortes. Quase a nossa costa litorânea todinha, lá de Santa Catarina até o Amapá, é cheia de forte. Forte São Mateus, forte São Paulo, forte São isso, forte aquilo, forte aquilo. Porque é no quartel, é no forte que o comandante geral fica rabiscando a estratégia da vitória. A harpa cristã, a nossa harpa cristã, em um momento, talvez um ou dois louvores, ela descreve Jesus como capitão. Sabe por quê? Porque capitão é a mais alta patente que vai para a guerra. Acima de capitão, já não vai mais para o campo de batalha. Fica no quartel, fazendo as instruções, rabiscando a estratégia, para a pessoa poder ir lá e executar. Davi está falando para nós: a fé é perfeita quando Deus encontra o teu coração e faz dele um lugar da vitória. Fortaleza é o lugar onde Deus trabalha para que você tenha vitória. Você está entendendo, irmão? Acho que você não entendeu, não. Fortaleza é o lugar onde Deus trabalha para que você tenha vitória. Fortaleza é o lugar onde Deus trabalha porque Ele quer ter vitória. Amém? E o lugar de Deus ter vitória é na tua vida. O lugar de Deus ter vitória é na tua família. O lugar de Deus ter vitória é no teu emprego, no teu trabalho, na tua prosperidade. É aí que Deus quer ser glorificado, querido. Todas essas coisas que essa igreja adquire e possui, ela só pode possuir e adquirir porque você está tendo vitória. Porque ao invés de chegar aqui, ao invés da igreja ter que dar para você, é você que dá para ela, porque Deus está te dando vitória. Você está entendendo, irmão?
A vitória da igreja não começa nas paredes, começa lá no teu trabalho, lá no teu emprego. Eu ainda era garoto, estava começando o diaconato. Estava assim de poucos meses, pastor, no diaconato. Aí teve um domingo, a gente recolheu a oferta e fomos lá para cima para contar, uns 4, 5 diáconos. Aí tinha uma salva que parece que alguém tinha colocado um saco de cimento dentro. Falei, nossa, a salva está pesada. Vai quase 24 anos dessa história. Aí a gente virou a salva na mesa para poder fazer a contagem. Querido, diante de Deus, tinha um envelope que eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Falei, nossa, nunca vi tanto dinheiro junto na minha vida. Garoto novo ainda, né? Nunca vi tanto. Aí a gente contou aquilo ali, guardou rapidamente. Aí eu voltei, fiquei pensando sobre aquilo. Quando foi numa segunda ou na terça-feira, eu comentei com o pastor Samuel. Aí pastor Samuel, acho que me chamou aqui nesse canto, ou nesse canto aqui. Falou assim, meu filho, se a igreja fizer a parte dela, Deus faz a sua também. Não precisa convencer ninguém de nada, não. Se a gente fizer tudo que a gente tem que fazer direitinho, do jeito que manda o script, Deus abençoa, Deus manda o recurso, Deus manda a bênção. Ali eu comecei a entender que o mais interessado numa vida abençoada para você é Deus. É Deus que quer que você seja abençoado. É Deus que quer que você seja próspero. Você está entendendo isso, irmão? Uma vez nós fizemos uma campanha lá em Talva. Aí o pastor Sérgio falou assim para mim, Ney, leva Elias aí, Elias é bom. Aí acho que foi a segunda vez, a terceira vez que Elias foi lá. Aí a gente estava acostumado com Elias, eu falei, Elias, vem, Elias, olha só, vem pela fé, porque eu não tenho nada para te dar. Nada. Irmão, tinha nada, tinha 1 centavo, tinha nada. Falei, Elias, vem no amor, porque eu não tenho nada para te dar. E aí, irmão, eu ficava falando com Deus, pastor Sérgio, nossa, Deus, eu estou fazendo tudo direitinho, Deus. Deus, eu estou fazendo tudo direitinho, acordo cedo, hora de manhã, hora de noite, Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho. Senhor, me abençoa. Senhor, um camarada vai vir aqui, eu não tenho nada para dar para ele, nada. Irmão, passou o primeiro dia, passou o segundo, no terceiro dia, irmão, o culto já tinha acabado, a gente estava apagando as luzes, irmão. Estava apagando as luzes. Uma senhorinha que tinha assistido o culto, simplesinha, sabe, com uma bolsinha preta, presa assim no ombro, chegou perto de mim e falou, pastor, eu queria que o senhor não reparasse não, eu estou com uma ofertinha aqui, e o senhor pode orar? Eu quero dar essa oferta para a igreja. Irmão, eu olhei, irmão, olhei sem fé, pastor, sem fé. Falei, vem cá, irmão, vou orar por você. Eu falei assim, vai dar uns 10 reais, né? Vai dar uns 10 reais, dá uns 20 reais. Irmão, parecia um filme de terror, né? Ela abria a bolsa assim devagarzinho. Eu nunca vi um fichiclé demorar tanto para abrir uma bolsa de mulher. Aí ela pegou, irmão. A mão dela entrou dentro da bolsa, pastor. Quando a mão subiu, eu falei, não acredito nisso. Irmão, era um envelope grosso, de chumaço. Falei, toma na cabeça, homem sem fé, toma. Irmão, deu para pagar tudo que a gente fez naquela festa. E eu ainda fui lá no Elias, ainda dei um dinheiro para ver, toma, fica o troco. Fica o troco, quer troco não. Porque, irmãos, é Deus que nos sustenta. Fortaleza é o lugar que Deus quer encontrar no teu coração, para fazer você vencer. Amém? Fortaleza, refúgio é o lugar para onde você vai se esconder em Deus. Mas fortaleza é o tempo de você vencer. Tem coisa que você não tem que se esconder, não. Tem coisa que você tem que dar a cara, irmão. Tem coisa que você tem que ir lá e você tem que fazer, você tem que aparecer. Se você deixar, Deus vai te abençoar. É tudo que Ele quer. O salmista diz assim,
se você deixar Deus encontrar um lugar no teu coração, se você deixar Deus habitar na sua fé, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo, Ele, irmão, é Ele que faz, é sempre Ele que faz, mas a força é tua, a força é tua. Quando se trata de homens, a gente não pode ter medo, amém? A palavra do Senhor vai dizer para nós, em Hebreus, de homens que venceram exércitos, Hebreus 11, homens que apagaram a força do fogo, homens que pela fé ressuscitaram os mortos, homens que pela fé colocaram exércitos em retirada, porque eles deram lugar no coração deles para Deus, amém? Deram lugar no coração para Deus. Quando o tempo do refúgio acaba, você tem que lutar, irmão. Não dá para trocar as bolas. Às vezes eu vejo o crente falando assim: cadê fulano? Fulano está na caverna. Vai ficar quanto tempo na caverna? Tem crentes que eu conheço que já está uns 10 anos na caverna. Já virou até morcego. Cadê, irmão? Não, estou na caverna. Passou da hora de você sair da caverna, irmão. Usar protetor solar e ir vencer. Amém? Existe um tempo para chorar. A caverna, refúgio, é um tempo para chorar mesmo. O salmista diz assim: porque o Senhor tem recolhido as minhas lágrimas num cantil, num cântaro. Porque eu chorei. Deus foi lá, Deus só sabia recolher as lágrimas. Você já teve esse tempo na sua vida? Eu já tive também, tempo só de chorar. Você chora, e fica perguntando para Deus: Deus, o que eu fiz errado? O que eu fiz? Não tem nada de errado, Senhor. E chora. Aí Deus não faz nada, querido. Deus não faz nada. O salmista diz assim: porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes a vitória é chorar. Às vezes a vitória é chorar. Spurgeon falava que as lágrimas são orações líquidas. Às vezes você tem que chorar. Sentir a tua dor, sentir a tua angústia. O salmista diz: na angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha oração. Chorar, irmão. Mas também é o seguinte, aprenda isso. O choro pode durar uma noite. Começou o dia e a alegria não veio, então não é Deus que tem que te dar alegria, é você que tem que correr atrás dela. Deus não vai fazer tudo não, querido. Ou Deus se responsabiliza pela sua noite ou pela sua manhã. Alguma coisa tem que ser para você fazer. Alguma coisa tem que ser responsabilidade sua. Uma fé perfeita sabe que Deus é o meu parceiro. Ele vai fazer a parte dele e eu vou fazer a minha. Amém? Deus vai fazer a parte dele, eu vou fazer a minha, querido. Ô Senhor, ou tu guarda a minha noite, ou tu me dá alegria pela manhã. Agora as duas coisas, querido, aí já é demais. Aí fica em casa, não precisa vir mais na igreja não, fica assistindo Fantástico. A fé é perfeita quando, pastor? A fé é perfeita quando eu sei usar ela. Amém? Se eu sei usar a minha fé, ela é perfeita. Agora, se eu não sei usar a fé, querido, ela pode ser até de diamante, até de ouro, não vai ter valor nenhum. Não vai ter serventia nenhuma. Deus nos tem chamado para vencer. Amém? Eu agradeço a Deus por esses 29 anos do SEI. E eu vou arriscar aqui como homem de Deus e como profeta. Essa igreja já passou do tempo das lágrimas, de chorar. A gente já chorou demais.
igreja já chorou demais, querido. Essa igreja já chorou demais. Os próximos anos dessa igreja são anos de manhã de alegria. Amém? De crescimento. Você crê nisso? Profetizando isso, irmão. Declarando isso sobre esse lugar. Que eu sempre oro. Eu sempre oro. Eu tenho orado. Eu não sei até as suas orações vão. Mas quando eu estou aqui de manhã, na terça e na quinta, eu tenho orado para que essa década que começou agora, seja uma década de poder para essa igreja. E aí, irmãos, eu tenho fé, porque quando eu cheguei nessa igreja, o culto começava, pastor Sérgio, era cheio de bicicletinha ali fora. Agora, cada vez mais que eu venho aqui, é cheio de carro. E é disso aí para melhor, irmão. Amém? É disso aí para melhor. Deus nos chamou para ser prósperos. Deus nos chamou para ser abençoado. Deus não tem compromisso com pobreza. Pobreza não é teologia divina. Eu tenho orado, Senhor, que essa década seja uma década de poder, de autoridade. Que essa garotada da igreja se levante como pastores, como líderes. Chega de chorar, irmão. Eu passei 6 anos fora do Sei de Barra, em outros lugares, em outras missões. Quando eu voltei, eu vi uma geração desconectada. Tem uma garotada que está aí na rua aí, que foram meus alunos de EBD, que foram alunos da tia Rosângela. Eles já eram para ser pastores auxiliares aqui com o pastor Sérgio. Já eram. Talvez já eram até para estar assumindo outras igrejas aqui pela região. Mas sabe o que aconteceu, irmão? A gente estava no tempo da noite. E eu falei, Deus, eu não vou assistir isso sem orar de novo. E eu tenho orado por essa garotada todinha, para que eles se levantem como pastor, como missionários. Uma geração que foi morta por falta de pastoreio. De pessoas que estão aí fora com carro bom. Vou falar aqui agora, pastor, dá licença. Gente que está aí fora com emprego bom, carro bom, mas perdeu a vida espiritual. Não vejo ninguém sonhando com o ministério. Gente que chorava mais do que eu. Pastor, gente que chorava mais do que eu de sair melequinha no nariz. Gente que chorava nesse altar e falava que queria dar toda a vida para Jesus, para ser missionário. Hoje, quando você fala com eles aqui na rua, aqui, não querem nem saber de igreja. Esse tempo acabou, irmão. Essa próxima década vai ser uma década que essa igreja vai ver pastores se levantando, missionários se levantando, obreiros consagrados se levantando. Um dia o pastor Sérgio vai chegar aqui, vai ter um jovem aqui, vai falar, pastor, eu quero viver da obra, eu quero viver só para a igreja, eu quero chegar aqui 6 horas da manhã, sair daqui meia-noite. Essa próxima década vai ser uma década de bênção. Vai ser uma década de pessoas bem empregadas, mas pessoas que amam o altar, que amam a igreja, que amam a palavra, irmão. Se coloque de pé. Tempo de chorar acabou, irmãos. Amém? Tempo de chorar acabou. Agora é tempo de festa, é tempo de alegria. Pedi a pastora Beth para a gente cantar alguma coisa assim. Tempo de alegria, tempo de festa, irmão. Tempo de crescer, tempo de ver sonhos restaurados. Aliás, sonhos retomados. De gente que parou de sonhar com o ministério, parou de sonhar com a obra, parou de sonhar com as coisas de Deus. Amém?
Às vezes a grande bênção que você quer para a sua vida está dentro do ministério que você não cumpre. Eu me lembro que um dia eu fui orar por um casal, há muitos anos atrás. Irmãos, eles estavam fazendo de tudo que eles podiam e não podiam para ter filho. Não conseguia ter. E eu me lembro que uma das palavras que eu dei para eles, naquela época, olha só, se entrega ao Senhor, confia nele. Não deixa isso te parar não. Continua na mesma rotina que vocês estão. Trabalha, vai para a igreja, não deixa a tristeza afundar vocês, não deixa a tristeza tirar você da presença de Deus. A decepção, que eu quero ter um filho e eu não tenho. Eu já fiz de tudo, já tomei remédio, já fiz exame. Eu falei assim, não para não, porque Deus é fiel. Irmãos, eu estive com eles agora há pouco tempo, estou com 2 filhos já. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Às vezes a bênção, milagre, a prosperidade, teus sonhos, está dentro do ministério que você fica insistindo em não cumprir. Amém? Nós vamos adorar a Deus, adora a Deus com alegria. Adora a Deus com alegria, irmão. É tempo de festa, é tempo de alegria. O Senhor está nesse lugar, irmãos, amém?